Alguma vez a gente para pensar no que realmente significa viver uma vida que vale a pena? Sabe, não uma vida só longa, mas uma vida grande. O que será que nos impede de atingir nosso potencial máximo? Bom, com base nas ideias do filósofo Leandro Carnal, a gente vai mergulhar um pouco em como fugir de uma vida medíocre e construir um legado de verdade. E olha, tudo começa com uma única palavra. O Karnal adora usar essa citação do Guimarães Rosa para dar o tom da conversa. E não se trata daquela coragem de filme, de herói, sabe? É mais sobre a coragem do dia a dia. A coragem de não se acomodar, de não ser pequeno, de ir atrás do que realmente importa. É a coragem de viver de um jeito autêntico. E essa ideia de coragem leva direto a esse desafio que ele propõe. Pode parecer só um joguinho de palavras, mas a diferença, nossa, é gigantesca. Fazer o possível, muitas vezes, é só uma desculpa confortável, né, para ficar na mediocridade. Agora, fazer o seu melhor é um compromisso real com a excelência. Guarda bem essa pergunta, porque ela é a chave para tudo que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Qual é o problema de ter uma vida pequena? Vamos tentar entender por que, já que a vida é tão curta, o maior desperdício de todos é vivê-la de um jeito insignificante. Essa frase, que é de um primeiro-ministro britânico lá do século XIX, é a base de tudo. E ser pequeno aqui não tem nada a ver com dinheiro, com status, nada disso. Uma vida pequena é uma vida banal, sabe? Fútil, morna. É uma existência que se gasta com coisas superficiais, sem um propósito de verdade para impulsionar a gente. O ponto central é este, então. O grande inimigo não é o fracasso. Que nada. O fracasso ensina. O verdadeiro inimigo é a mediocridade. É se acomodar naquele lugar do tá bom assim. É escolher o caminho do possível quando o caminho do melhor existe, mesmo que ele peça mais esforço e, claro, mais coragem. Ok, se a mediocridade é o veneno, qual seria o antídoto? O Karnal apresenta uma solução bem poderosa, inspirada lá nos filósofos gregos, assumir uma responsabilidade radical pelas nossas ações e pelo nosso lugar no mundo. Para explicar essa virada de chave, o Karnal conta uma história simples, mas genial. Por décadas, ele ouvia as mesmas desculpas dos alunos que chegavam atrasados, era o trânsito, o despertador, o ônibus. Mas a única resposta ética, a única que abre a porta para o crescimento, seria simplesmente: sim, eu me atrasei. É o fim da mania de botar a culpa nos outros. E isso nos leva a esse conceito que é fundamental. A ética só começa quando a gente para de se tirar da equação. Enquanto o problema for sempre o outro, o trânsito, o governo, o chefe, a gente se coloca numa posição de vítima, de mãos atadas, né? A responsabilidade nos transforma em protagonistas da nossa própria história. Certo, agora vamos pegar essa ideia de responsabilidade e expandir para as nossas interações com o mundo. Para isso, a gente precisa diferenciar o que o Karnal chama de ética pequena e ética grande. A diferença aqui é brutal. A ética pequena é a da etiqueta. É saber as regrinhas sociais, qual garfo usar no jantar chique, mas, sinceramente, isso não vale nada se a pessoa trata o garçom com arrogância. A ética grande, que é a moral de verdade, não está nas regras, mas sim na capacidade de enxergar o outro como um igual, que merece o mesmo respeito, não importa a função que ele exerça. Essa aqui é talvez uma das ideias mais fortes de todas. O verdadeiro caráter de uma pessoa não se mede por como ela trata quem tem poder sobre ela, isso é só inteligência. O caráter se mede em como ela trata quem supostamente não tem poder nenhum. É aí que a ética se revela para valer. Bom, assumir a responsabilidade e agir com uma ética de verdade acaba nos levando para uma questão ainda maior. Qual é o propósito de tudo isso? Para Leandro Carnal, a resposta está em ir além do próprio umbigo. Ele usa essa metáfora que é fantástica. O filé mignon, sabe, a parte mais nobre, mais valiosa da nossa existência, não é o ganho pessoal, o poder ou o conforto. É a entrega. É conseguir fazer a vida de outra pessoa ser um pouco melhor. É quando a gente percebe que o bem-estar do outro é o nosso maior projeto. E para dar um rosto para essa ideia, o Karnal compartilha uma das histórias mais pessoais e transformadoras da vida dele. A filha pequena foi diagnosticada com uma doença muito grave, rara, letal. E ali, diante do sofrimento dela, ele, como pai, se viu totalmente impotente, com um único desejo que tomou conta de tudo: o desejo de trocar de lugar com ela, de pegar toda aquela dor para si. A conclusão que ele tira disso é algo que muda tudo. Naquele instante de puro desespero, ele entendeu que a própria sobrevivência não era o valor mais alto. Existia algo muito, mas muito maior: o amor pela filha. Esse é o coração de uma vida de serviço.
É descobrir que existem coisas que valem mais do que a nossa própria vida. E isso nos leva à reta final da nossa reflexão. Se a vida é curta e o propósito maior é servir, que marca a gente deixa no mundo? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa obra-prima? Karnal nos provoca a pensar sobre a nossa passagem pela Terra de um jeito bem concreto, bem material. Todo mundo consome recursos e produz lixo. Mas e além disso? A primeira estatística que ele traz é de cair o queixo. Ao longo da vida, uma pessoa consome, em média, 42 toneladas de alimentos. É muita coisa. Essa é uma marca física bem considerável que a gente deixa. E aí, pela lei do equilíbrio, o número se repete na saída. A gente também deixa para trás 42 toneladas de dejetos. Essa é a nossa herança biológica inevitável para o planeta. E então vem a pergunta final, a que realmente importa. Sabendo que a nossa passagem física se resume a essa troca de 42 toneladas, o que mais fica? O que a gente construiu? Qual é a nossa obra para além desse ciclo biológico? Para nos inspirar, Karnal usa uma metáfora perfeita do futebol: o gol de placa. Sabe aquele gol tão espetacular, tão genial, que ganha uma placa no estádio para ser lembrado para sempre? É um ato de excelência máxima. Esse é o desafio que ele nos lança. E a gente termina com essa reflexão no ar. Não se trata de buscar a fama, mas de buscar excelência em algo que a gente faz. Qual vai ser a contribuição única de cada um? Qual ato, qual obra, qual gesto de amor ou de serviço vai ser tão marcante que mereceria uma placa na memória das pessoas que a gente tocou? A vida é curta demais para a gente não tentar marcar o nosso.